dia. Hoje tenho comigo Dia. o Dr. Pedro Celeste. O Dr. Pedro Celeste é diretor-geral da PCIA, consultores de marketing estratégico, é professor associado convidado da Universidade Católica. Ele é doutorado em gestão pela Universidade Complutense de Madrid, é diplomado por várias business schools, como o INSEAD, London Business School, o MIT Sloan, a Harvard Business School, Imperial College, a Kellogg, entre outras. Ele tem mestrado em Gestão e Estratégia Industrial pelo ISEG e é pós-graduado em Estudos Europeus pela Universidade Católica Portuguesa. Já escreveu alguns livros, é autor e coautor de um livro chamado Marketing Performance, Estratégias de Marketing, Marketing Performance, desculpem, e Estratégias de Marketing Coletânea de Casos Portugueses, entre outros, imagino. Bem, Pedro, muito obrigado. Nada, é um prazer, Carlos. Tem aqui um conjunto de questões, então vamos lá ver. Nós, pelo menos a nível dos profissionais de marketing, batemos às vezes com esta questão, que é que desde o início do marketing é que se refere que o cliente está no centro das estratégias, ou deve estar no centro das estratégias de marketing das empresas. Eu ousaria dizer que, aparentemente, passados várias décadas, isto não acontece, pelo menos em muitas empresas. O que é que tu pensas sobre isto? Se concordas ou não? Sim, é muito verdade. Em primeiro lugar, deixa-me agradecer-te este convite. É sempre um prazer colaborar contigo e, portanto, ajudar a refletir acerca destas matérias. Mas, relativamente à tua questão, eu tendo a estar de acordo que há muito por fazer nessa matéria. Isto é, se há empresas que de facto começaram a colocar o cliente no centro da operação, e hoje em dia fala-se em nomes novos acerca de uma coisa que se devia fazer desde o início que uma empresa se cria, que é o Customer Centricity, mas se esse tema é um tema da moda, digamos assim, é um tema em voga e que as empresas procuram trilhar, na verdade há um caminho ainda alargado para percorrer. Isto por uma razão, do meu ponto de vista, ou por duas razões. A primeira é porque muitas vezes as empresas estão moldadas para um determinado nível de resistência à mudança, em que não conseguem, e à medida que vão crescendo e vão tendo sucesso, não conseguem agilizar processos para olhar para o mercado. E em segundo lugar, porque de facto se pensa mais no curto prazo do que no médio e longo prazo. Eu sei que é fácil dizer isto quando se está do lado de fora e quando se diz à empresa para deixar perder uma determinada oportunidade de negócio, para não realizar um determinado volume de negócios e esperar por aquilo que tenha que ver e a obediência com o posicionamento da marca e com uma determinada estratégia. Mas a verdade é que prova-se com a história de que quando há desvios e não se é grego nem se é troiano relativamente à imagem que nós queremos produzir, a verdade é que depois temos fracos resultados. E, portanto, vejo hoje em dia que muitas empresas estão a colocar o cliente no centro da operação, e isso é bom, mas a verdade é que há um caminho alargado para fazer. Nós criamos valor, não porque dizemos que o fazemos, mas criamos valor porque os clientes acham que nós fazemos. E aqui, se eu perceber esta frase, isto faz toda a diferença na mensagem para dentro da empresa. Pois, se calhar então há aqui quase que um falhanço que não se consegue bem entender. Por um lado, parece que cada vez há mais profissionais de marketing, cada vez há mais empresas a terem pessoas que têm esta formação base do marketing. Por outro lado, se estas questões não evoluem mais rapidamente, há aqui quase que um paradoxo entre a atividade que os profissionais de marketing fazem ou deveriam fazer e a perspectiva de gestão que os nossos empresários continuam a ter. Eu acho que o grande problema inicial é exatamente a definição da palavra marketing, porque para muitas empresas e até grandes, marketing ainda é o departamento da comunicação e marketing até há bem pouco tempo era o departamento que dava os porta-chaves e os relógios e as canetas e por aí fora. Hoje em dia já não se dão porta-chaves nem canetas, dão-se outras coisas, fazem-se posts e por aí fora, mas a questão é, o marketing não é isso, não é? E quando nós falamos em pricing e quando nós falamos em gestão de canal, quando falamos na interação com pessoas, estamos a falar de marketing. Tu repara que muitas vezes, se o marketing nem se entende com as vendas, porque as vendas parece que têm um papel estanque do marketing e parece que vivem de costas voltadas, quando a este nível, ao nível dos proveitos, um está a pensar em quantidade e outro está a pensar em qualidade e as coisas não combinam, quanto mais
quanto maior não é o problema quando se confronta o marketing com a área financeira ou com a área da logística e por aí fora. E, portanto, há aqui uma falta de alinhamento sobre aquilo que é a percepção do que é que o marketing verdadeiramente significa. E o marketing, no fundo, é tudo aquilo que nos faz aproximar do mercado, numa lógica de otimização de recursos também, mas com uma lógica de valor acrescentado para os clientes e para nós. E, portanto, se o marketing for entendido desta maneira, tudo bem, e é entendido numa lógica de gestão e numa lógica estratégica. Se o marketing é uma questão operacional, é uma questão de comunicação, tenho imensa pena, mas não se chama marketing, chama-se outra coisa qualquer. Não, de acordo. Aparentemente parece que há um papel que nas pequenas e médias empresas, os profissionais de marketing, talvez uma certa travessia do deserto em alguns casos, têm que continuar a fazer. Por outro lado, a nível de grandes empresas, tem que haver um envolvimento sério da parte do top management, porque senão acontecem casos como, por exemplo, eu tenho uma experiência, já que estamos aqui numa conversa, que eu não sou exatamente um jornalista, nem um entrevistador, estamos aqui um bocadinho numa conversa, eu tenho uma experiência, digamos que no passado, num grande banco, em que eu, como diretor de marketing, a minha principal dificuldade, posso dizer, não era conhecer o mercado e lá, desenvolver todas aquelas as funções que o marketing tem. Era uma luta constante com a área comercial, porque a área comercial achava que eles é que sabiam, eu é que conheço o cliente, vocês no marketing não percebem nada disto, nós é que conhecemos. Então havia ali uma dificuldade tremenda, quase que um silo, não é? Entre o marketing e a área comercial. Felizmente que as coisas melhoraram, mas pronto, isto não é assim que as coisas podem avançar, não é? Bem, talvez um bocadinho por causa disto, ou disto acontecer um bocadinho na consequência daquela nossa primeira observação da primeira pergunta, é que as marcas, apesar de tudo, têm vindo a investir ao longo dos anos, em esquemas de fidelização, etc., mas que provavelmente, o que acontece, não é provavelmente, há estudos que revelam isso, que os clientes são cada vez menos fiéis, não é? De alguma forma, as marcas talvez tenham que fazer alguma coisa para reganhar a confiança e a preferência dos consumidores. Eu acrescentaria, ou então, como dizia numa conversa agora recente comigo, o Nuno Teles, que está nos Estados Unidos, ele dizia que a estratégia deles era o permanent recruitment. A dada altura já não era tanto a fidelização, é aquela obsessão contínua de recrutar os novos clientes e os próprios clientes. Muito bem. Esse é um tema muito interessante, porque o tema da fidelização é um tema que me é particularmente caro, porque eu normalmente passo a mensagem às empresas que têm anos de mercado e estão em fase de maturidade do seu negócio, que o tema da fidelização é estratégico. Isto é, vale mais a pena falar para dentro da minha base de dados, onde os custos são eminentemente mais baixos, do que falar para um público que ainda não está. Mas o apetite pelo new business é muito atrativo e, portanto, faz brilhar os olhos a qualquer comercial. A questão é, quando se fala em fidelização, muitas vezes o que as empresas estão a entender é esquemas de fidelização. E estão a pensar em pontos, e estão a pensar em acumulação de vales e disto e daquilo. Bem, a fidelização não é isto. A fidelização é tudo aquilo que me faz prolongar o tempo de vida útil de um cliente na relação que tem comigo. E, portanto, eu não compro um carro todos os meses, mas posso comprar de 5 em 5 anos e, portanto, eu só me torno fiel de 5 em 5 anos, não me torno antes. E, portanto, significa que aqui a compreensão do que é o cliente, do soft selling permanente da comunicação com o cliente é fundamental para garantir essa fidelização futura. Mas a verdade é que eu diria que hoje em dia as empresas têm que estar sempre na crista da onda relativamente à sua proposta de valor. Isto é, não me basta fazer uma ação que promova uma determinada fidelização ou captação de mercado, eu tenho que estar permanente a alimentar a relação que tenho com o mercado. Quer isto dizer que eu acho que a grande maioria dos consumidores deixou de ser fiel à marca para ser fiel à experiência. Isto é, se a experiência resulta, eu volto. Se a experiência não resulta, uma coisa que era muito boa no passado, era mais ou menos no presente, vai ser má no futuro. E, portanto, eu avalio constantemente. Eu deixei de aplaudir constantemente uma coisa que correu muito bem no passado. Não, porque se a seguir corre bem num concorrente, eu viro costas ao primeiro e vou ao concorrente beneficiar, porque eu sou egoísta das minhas próprias necessidades, digamos assim, e vejo essas necessidades servidas precisamente na concorrência. Portanto, somos mais críticos, somos mais informados,
avançados, somos menos condescendentes e, portanto, o tema da fidelização é um tema estratégico para qualquer empresa. Para as empresas, para quem o tempo da relação com o cliente é um tema importante, eu diria que é crucial entender o valor de um cliente ao longo do tempo como uma variável estratégica e uma métrica estratégica do negócio. Não compreender isto é estar fora. E não estou a falar de contratos de fidelização de 12 meses, 24 meses. Isso é um contrato. Eu estou a falar sem contrato. Eu estou a falar de uma relação natural de um cliente que quer prolongar a relação com esse fornecedor ou esse prestador de serviços. Esse casamento feliz é que se tem que prolongar. Não querendo pôr em causa, digamos, que as nossas operadoras móveis, e não só de cá, mas eu costumo até dizer nas minhas aulas que isso não são contratos de fidelização, são contratos de amarração, porque se a pessoa, fidelização pressupõe uma atitude voluntária do cliente face à empresa, não é? E esses contratos, como sabemos, obriga o cliente a ter aquela relação. Bem, mas quer dizer, não se pode falar de marketing sem falar hoje em dia no digital, e ainda bem, enfim, de todas as técnicas, instrumentos, enfim, a grande revolução que o marketing está a atravessar, embora na sua essência, nos seus fundamentos, mantenham exatamente a mesma coisa. De qualquer maneira, o que acontece é que isto apanhou de surpresa, se calhar, muitas empresas, porque as pequenas empresas, fundamentalmente, podem ter visto aqui uma oportunidade de dar um salto para a frente e, através do digital, ou entrar, enfim, através de vendas online, ou ter uma participação de comunicação, digamos que online. Por outro lado, as outras empresas não quiseram, naturalmente, fugir ao desafio, só que também tenho observado que em muitas delas não há uma interação total entre as duas áreas, isto é, acabaram por criar, de repente, quase como uma moda, agora temos aqui um departamento digital, ou um departamento de marketing digital, mantendo a outra parte que não chamam nada, ou chamam tradicional, ou analógico, ou qualquer coisa do género, e depois temos esta separação. Por outro lado, isto também acontece em alguns casos, isto não estou a generalizar, mas acontece em muitos casos, em algumas das próprias agências de comunicação e publicidade. E o que acontece é que muitas vezes, não havendo uma superintendência, para essa expressão estratégica, da parte do cliente face ao que é a estratégia de marketing e de gestão da empresa, acaba por haver caminhos que não são totalmente confluentes. O que é que achas? Eu acho que o digital trouxe aqui uma novidade para muitas empresas e nós já andamos no digital há décadas. Okay? Parece que o digital é uma coisa de agora, mas não. Andamos no digital há décadas e de facto trouxe aqui uma responsabilidade às empresas de enfrentar um desafio até então desconhecido. E é como dizes, muitas pequenas empresas, até microempresas, aproveitaram muito bem a lógica digital, percebendo que o cliente é digital. E, portanto, às vezes perguntam-me, em termos de consultoria, perguntam-me, mas a minha empresa é business to business, tem que ser digital? Tem. E a minha empresa que é pequena ou a microempresa tem que ser digital? Tem. Isso não significa que todo o modelo do negócio seja digital, porque ela não era nativa digital, mas significa que ela tem que ler e perceber o digital. Porque o digital é um canal, o digital não é marketing. O digital é um canal de marketing que ou é exclusivo ou é adicionado a um canal tradicional e físico, digamos assim. Mas eu tenho que aprender estas novas regras do jogo por uma razão muito simples, é que o cliente é digital. O cliente é digital, o cliente está em contacto permanente com a informação digital. E, portanto, se eu não estou no digital, não existo, pura e simplesmente. Okay? O home banking é isto, as compras a retalho são isto, a consulta de informação online é isto. Mesmo que eu seja uma empresa business to business e trabalhe com produtos químicos e queira consultar o preço do amoníaco, ok? Eu faço uma consulta digital e percebo quais são os fornecedores que no mundo me podem fornecer amoníaco a um preço mais baixo. Ou seja, o mundo é digital, as empresas, se querem estar nesse mundo e se querem compreender esse mundo, têm que perceber que também têm que ser digitais. Mas, mais uma vez, o digital não pode, o marketing digital dentro de uma empresa não pode ser o departamento de comunicação que agora faz uns posts giros e faz umas coisas giras ao nível das redes sociais. Eu não gosto muito de dizer isto, mas eu conheço grandes empresas que não tendo nada para dizer, mas porque a agência de comunicação lhes diz, mas é preciso dizer porque quem não aparece esquece, começam o dia a dizer bom dia e põem um sol a nascer e fecham o dia a dizer boa noite e põem uma gaivota a voar. E a pergunta é, então, mas se esta empresa vende produtos industriais, o que é que isto tem a ver com a lógica de comunicação?
Estou a fazer isto apenas porque sim ou estou a fazer isto com algum propósito? É que depois vamos ver os likes e vamos ver os comentários, e as pessoas que fazem likes e comentários são as pessoas que trabalham no próprio departamento de marketing. Temos aqui um problema, ou seja, nós não estamos a comunicar, mas parece que estamos a comunicar com o espelho, estamos a olhar para o umbigo e não estamos a comunicar com o que verdadeiramente interessa. O marketing ainda tem este problema, e a tua primeira pergunta tinha a ver com a centralidade no cliente. Será que este exemplo que eu acabei de dar tem o cliente no centro? Não tem. Tem uma lógica operacional de ir fazendo coisas. O marketing não é ir fazendo coisas, é fazer as coisas certas no momento certo, para o cliente certo, com a mensagem certa. Aparentemente também o que está a acontecer é que esta evolução tecnológica tão rápida, não é? E de repente o aparecer em cima da mesa, passa a expressão, de um profissional de marketing, todo um conjunto de novas técnicas e instrumentos que ele não os conhecia, gera também alguma dificuldade da parte deles em atuar e como é que onde atuar. Aliás, também revi há uns tempos um estudo em que mais de 50% dos CEOs a nível europeu, era europeu, diziam que não sabiam muito bem o que é que havia de fazer com estes instrumentos, e às tantas parece que está a reproduzir-se aquilo que aconteceu há décadas atrás, quando começou a haver uma proliferação dos meios de comunicação não digitais. Na altura não havia ainda meio digital. Hoje em dia há uma proliferação tão grande de meios digitais, de redes sociais, etc., que parece que andamos todos um bocadinho perdidos no meio disto tudo, com uma dificuldade grande de saber como é que... E daí a questão que eu tinha levantado também, da necessidade absoluta de integrar isto tudo e não ver estas questões separadas umas das outras. Não é? O Omnichannel, que também é outra palavra que segue o léxico empresarial dos dias de hoje e do marketing, é uma necessidade para a grande maioria dos negócios. Tem que haver uma lógica integrada, quer de comunicação, quer de gestão de canal e de interação com os clientes. E isso tem de funcionar. Por exemplo, o negócio online não pode funcionar se eu faço uma compra online e depois vou fazer o pick-up dos produtos no local de destino e o produto não está lá. Ou, por exemplo, quando o marketing me promete algo, e estamos a falar eventualmente de marketing digital, estamos a falar da homepage de uma determinada empresa que me promete um determinado desafio, mas a experiência na venda não é assim tão boa, e na assistência técnica, que é um momento a posteriori, ainda é pior. Onde é que está o marketing aqui? Qual é o papel do marketing? O papel do marketing foi o de ter comunicado bem feita a homepage, ou o papel do marketing é garantir que todo este ciclo pelo qual o cliente passa está assegurado e com uma proposta de valor firme? A marca para mim é a mesma. Se eu vir que quero comprar um computador muito interessante e isso é muito apelativo dentro de uma determinada loja, eu vou à loja, até posso ser bem atendido e o computador é exatamente aquilo que eu queria. No primeiro problema da assistência técnica, não me resolvem o problema. Então, as minhas expectativas estão defraudadas. Para mim, a marca não é a marca do computador, a marca para mim é a marca do distribuidor naquele momento. E, portanto, eu tenho que fazer bem o meu trabalho ao longo de todo o ciclo. Depois há um problema. É que quando nós falamos digital e da quantidade da informação, hoje em dia também temos outro palavrão e outro jargão do léxico empresarial está muito em voga, que é o Big Data. E o Big Data parece que me dá imensa informação acerca de tudo. Cuidado com isso, porque o Big Data fala-me da generalidade da informação. Eu posso ter métricas que nunca mais acabam, eu posso ter informação que nunca mais acaba. Mas a questão é esta. E será que com este Big Data eu consigo separar as águas e trabalhar cada cliente per si? Eu tenho dúvidas. O Martin Lindstrom, que acompanhas com certeza, escreveu um livro muito interessante recentemente chamado Small Data, onde ele faz precisamente a separação da informação genérica para a informação de detalhe. E foi ele que salvou a Lego, por exemplo. Em que, por exemplo, na Lego, ele bebia estatísticas que lhe diziam os rapazes brincam mais tempo, 27 minutos a mais do que as raparigas. As raparigas fazem a casinha, mas depois não fazem o carro. Ou seja, isto é Big Data, ok? O que ele fez foi conviver com crianças e brincar com crianças durante um período de 4 meses. E foi fazendo todas as perguntas necessárias para compreender o mindset de quem estava a brincar. E perguntava, porquê é que paraste de jogar? Porquê é que escolheste a peça amarela e não escolheste a peça vermelha? Etc, etc. E o que ele fez, isto é Small Data, e o que ele fez foi compreender o consumidor, neste caso, e reverteu todo o processo da gestão de portfólio dos produtos, digamos assim, da Lego, okay? Inclusivamente nas temáticas de pricing, etc, e de comunicação,
e hoje a Lego é uma empresa que sobreviveu e que estava praticamente abaixo d'água no momento em que ele para lá foi. O que é que ele fez aqui? Ele foi dizer, o Big Data pode ser importante para mostrar algumas tendências, ok? Mas eu tenho que ir ao Small Data. E eu costumo dizer muitas vezes isto nas minhas sessões quando falamos do comportamento do consumidor. É muito perigoso criarmos estereótipos hoje em dia, porque as pessoas são muito sensíveis. É muito perigoso criarmos estereótipos dizendo os homens são assim e as senhoras são assado. Os do Porto são assim e os de Lisboa são assado. Os espanhóis são assim e os portugueses são assado. É perigoso falar nisto, porque a primeira coisa que vai acontecer se eu fizer isto é ter uma chuva de críticas de um lado ou do outro a dizer onde é que o senhor foi buscar isso. Na minha família isso não é assim, na minha vizinhança isso não é... Ora, isto é Big Data. E este Big Data não me ajuda a compreender de que maneira é que eu posso ser operacional, digamos assim, junto de cada fatia de clientes. O processo de segmentação de mercados, passadas décadas, não está resolvido para muitas empresas. Pois, eu também... O beabá do marketing não está resolvido para muitas empresas. Eu sei o alfabeto delta, sei isso tudo, mas não sei o IAEOU em muitos casos. E isso faz falta. Claro que a questão fundamentalmente da Small Data acaba por ser a compreensão das ações, enquanto que o Big Data não dá a compreensão, dá um registro lógico de um conjunto de atitudes e comportamentos ao longo do tempo, não é? Mas depois perceber porquê, perceber as emoções, o que é que está por trás disso, não é? Mas pronto, aliás, como tudo, acho que normalmente, não sei se a culpa é dos consultores de tecnologia, acabam por inundar o mercado com um conjunto de conceitos que obviamente querem vender as suas soluções e depois de quem está do lado do marketing não percebe muito bem e acaba por ir um bocadinho atrás. Não é? Para dar um exemplo de gestão, um exemplo financeiro, se quiseres, o Big Data é olhar para a demonstração de resultados de uma empresa e de ser considerações sobre aquilo que lá está. Ok? Mas o que é que pode estar por detrás da demonstração de resultados de uma empresa? É ela ter melhorado ou piorado e, portanto, ter comparado com o ano anterior? É dentro da própria demonstração de resultados de ter um negócio que é ruinoso e ter um negócio que tem imenso êxito? Eu não estou a ver isso. Eu não estou a ver isso nessa separação. Eu estou a ver o conjunto, que é Big Data, mas não estou a ver os contributos de cada uma das partes para esse negócio conjunto. Okay? Isso acontece. Mas ainda nesta questão, neste domínio do digital, outro, não me parece uma buzzword, porque parece-me demasiado importante para o que está a acontecer hoje a nível das empresas, que é a questão da transformação digital. Portanto, eu vejo isto numa perspectiva, digamos, holística da empresa e, mais uma vez, não naquela perspectiva que parece que muitas têm seguido, designadamente em Portugal, e não só. Eu não estou a dizer que todos são maus exemplos, felizmente há muitos bons exemplos, mas, como digo, um responsável de uma dessas consultoras dizia há pouco tempo que tinha consciência que muitas empresas em Portugal estavam a sofrer esses processos de transformação digital de uma forma errada, isto é, não repensando todo o seu negócio, se calhar disruptivamente, que é uma palavra muito bonita, mas que na realidade ela devia ser aplicada na perspectiva que ela, na essência, tem a ver com repensar tudo aquilo que se faz e como é que se faz. E nessa perspectiva, essa transformação digital pode não estar a ir no bom caminho, em alguns casos, se é que não passou por um processo de repensar toda a cadeia de negócio e a cadeia de valor. Não é? Muitas empresas que nasceram digitais começaram por criar um modelo de negócio, ou seja, definir o seu modelo de negócio baseado exatamente numa lógica digital. E, portanto, não ficaram tão amarradas às empresas que nasceram numa lógica tradicional. Se olharmos para as fintech, todos consideramos que elas são interessantes, são mais ágeis, são operacionais e por aí fora. Não fazem tudo e têm grandes limitações aqui ou lá, mas são ágeis e as pessoas gostam. E, portanto, apreciam essa flexibilidade e essa agilidade. Mas essas empresas não viveram a transformação digital. Elas próprias nasceram de forma digital. Agora comparemos uma fintech com um grande banco, que toda a vida foi tradicional e que toda a vida alimentou a relação pessoal com os clientes e por aí fora. Este banco tem que aprender a ser digital e tem que ser tão competitivo quanto as alternativas digitais, mas não pode perder o foco naquilo que é a sua relação tradicional que teve com o mercado. Porque eu nunca me posso esquecer da razão que me trouxe ao sucesso. Se a razão que me trouxe ao sucesso foi, por exemplo, o tipo de atendimento e de relação com o cliente e de excelência no serviço e por aí fora, eu não posso descurar nesta vertente.
O digital não me está a dizer, ok, agora esqueça tudo isso que está para trás, porque isso é um dado adquirido, e agora vamos ter que brincar aqui a umas coisas novas, que têm uma índole tecnológica, para criar valor em cima disto. Não, eu tenho um problema pela frente, é que eu tenho que ter as duas áreas bem cobertas para poder servir o meu mercado. E as empresas que tiveram que fazer a sua transformação digital, porque tinham uma lógica tradicional, têm aqui dificuldades pela frente. Eu compreendo isso muito bem, porque esta transformação digital, quanto maior for a empresa, maior é a montanha que eu tenho que mover. Pensemos em grandes empresas e pensemos na transformação digital. É difícil até vencer a resistência interna daqueles que sempre se habituaram a trabalhar de uma determinada maneira, ou que os departamentos hoje em dia não podem ter aquele nome e têm que ter outro nome, e que as pessoas têm que ter outras funções, e que há outsourcing de empresas tecnológicas a apoiar as empresas que vêm interferir no modus faciendi da organização da própria empresa, e tudo isto é bastante complicado. Quando eu vou fazer a transformação digital afetando o meu core business e na maneira como eu estava a fazer o meu core business, há aqui qualquer coisa que não está bem. Quando a minha transformação digital assenta e está integrada na minha proposta de valor, então eu estou a percorrer um caminho estratégico. Eu estou a incorporar valor na dinâmica digital da minha empresa. Se eu estou a fazer uma coisa do ponto de vista digital que depois vai criar uma má experiência na relação que eu tenho com o cliente, eu tenho um problema. Eu vou dar um exemplo. Um chatbot. Eu tenho um chatbot que visa bater bola com o cliente e dar-lhe respostas às perguntas que ele coloca. É uma dinâmica digital. E estou a dizer que tenho um chatbot. Sim, senhor. Mas na lógica com esse chatbot eu faço uma pergunta e ele diz, não percebi a pergunta, não se importa de reformular. E eu reformulo. E ele diz, ainda não percebi, não se importa de reformular. E à quinta vez eu digo, eu estou a falar para o boneco, por acaso é mesmo para o boneco, mas quer dizer, estou a falar para o boneco porque ele não está a interagir comigo. Agora imagina, por exemplo, uma companhia aérea em que tu fazes um check-in online, escolhes o voo, até escolhes o lugar, se vais à janela, se não vais, pagas um upgrade para um lugar qualquer, está tudo muito bem, deixa-te o QR Code, baixas um QR Code para o telemóvel, está perfeito, tens ali a viagem, tens direito ao lounge, vais ao lounge e tens os canapés ali, etc. Está tudo perfeito. Fazes o fast track, fazes o teu percurso até à porta do avião muito rapidamente, corre tudo na perfeição e o avião está atrasado 2 horas. E eu pergunto, o que é que está a correr bem aqui? Qual é a história que eu vou contar? É que tenho um QR Code no telemóvel ou que o avião atrasou 2 horas no voo que é suposto demorar 1? Estás a perceber? E, portanto, é por isso que eu digo que muitas vezes o IAO está mal entendido. Eu não posso falhar naquilo que é a minha promessa básica da relação com o mercado. Sabendo isto e fazendo isto bem, eu posso ir adicionando camadas de qualidade em cima disto. Isto está perfeito e as grandes empresas fazem isso. Não posso é descurar aquelas que estão por debaixo, porque essas não são para sair. Um banco, como eu estava a dizer, tem que aprender a ser digital, não podendo descurar naquilo que foi o seu passado e a sua relação com os clientes, que vem uma relação física, formal, na relação que têm com o banco. Claro, mas por isso é que eu estava a falar no aspecto de repensar a cadeia de valor. Porquê? Porque eu admito que uma determinada cadeia de valor montada num ambiente não digital, com o surgimento do digital, isso tem que ser repensado. Não é fazer uma cadeia de valor à parte, so to speak, não é? Digamos, integrar, não é? Porque o cliente, a dada altura, eu acho que os profissionais de marketing deveriam ser mais obsessivos em ver a coisa de fora para dentro e não de dentro para fora. Gosto sempre de contar uma experiência que eu tive. Parece-me coisa de beabá, é de beabá, mas que pode levar a uma reflexão completamente grande. As grandes empresas tradicionalmente vieram-se a especializar, não é? E nós falamos nas funções empresariais e cada vez há mais funções mais especializadas, etc. Ok. Que numa determinada lógica da produção tem sentido, numa determinada lógica operativa tem sentido, mas não terá sentido na maior parte dos casos, na ótica do cliente. E, por exemplo, posso dar alguns exemplos. Eu quando tive um dos cargos de direção de marketing, eu dizia, nós temos que organizar esta empresa. Falava eu com as pessoas da dita
o dito departamento de organização e não sei o quê, que isto para eles era chinês, não é? Assim, nós temos que organizar esta empresa ao contrário, isto é, os senhores ponham-se à porta da empresa, não é? Se a empresa é uma loja, por exemplo, ponham-se à porta da loja e pensem assim, quais são todas as interações, não é, que os clientes podem ter comigo, enquanto empresa. Então vamos organizar esses circuitos de forma a facilitar esse contacto e não através de uma especialização muito grande que pode, em última análise, levar, e levou durante muitos anos, se é que ainda não leva ainda, levou durante muitos anos os clientes terem que contactar não sei quantas pessoas diferentes na empresa, muitas para resolver o mesmo problema, muitas vezes com discursos diferentes e não coerentes. Não é? E contraditórios, claro. E contraditórios mesmo. Não é? Pedro, escreveste com o Luís Muniz, creio que 2 livros, no domínio da quantificação dos conceitos de marketing. Primeiros 80 métricas, talvez 80. Depois era 52 e depois 80, não foi? Sim, por enquanto estamos nos 80. Nos 80. Com a tua experiência em consultoria, sentes que os profissionais de marketing e até os responsáveis de topo das empresas utilizam, não sei se utilizam o livro ou não, mas se utilizam nas suas ações, digamos, que esse tipo de indicadores ou não? Não sei se utilizam, tenho que lhes perguntar. Se eu tiver esta lógica da centralidade no cliente, tenho que lhes perguntar se o livro não lhes dá insónias. Mas imaginando que não dê a todos, eu penso que eles podem tirar utilidade do livro para consulta perante um determinado desafio que tenham pela frente, de mercado, de clientes, de ponto de venda, de digital, seja lá o que for. Vejo que muitos dos leitores são das áreas de marketing, mas vejo muitas pessoas da área da gestão da empresa como um todo. Vejo administradores, CEOs interessados na leitura da informação. Portanto, o departamento de marketing sente a necessidade de compreender também a função comercial e toda a lógica das métricas, da construção das métricas, mas os administradores da empresa também sentem a necessidade de compreender como é que os outros veem precisamente o êxito da sua performance. E nesse sentido o livro tem tido essa abrangência, porque ele está dividido em grandes capítulos: empresa, clientes, mercados, ponto de venda, força de vendas, digital, etc, etc. Há uma coisa que me parece fazer todo o sentido relativamente ao tema do livro, que é, eu sempre vi que o marketing era olhado do lado em toda a sua componente de gestão e quantitativa, e senti que alguma coisa fazia falta para lhe dar alguma credibilidade, e para lhe dar a credibilidade através do racional, através dos números. O marketing é muito mais do que isso, mas também tem isso, e não pode estar aliado dessa parte, e daí a necessidade da componente quantitativa, porque ela é que explica de facto o êxito daquilo que fazemos, quer nos departamentos de marketing, quer nos departamentos comerciais, quer ao nível da empresa como um todo. E quando eu pergunto às pessoas, nomeadamente a empresas, pequenas e médias empresas, pergunto, destes 10 indicadores, identifique-me aqueles que para si são importantes e qual é o grau de importância que cada um tem, de 0 a 10 as pessoas pontuam os indicadores com 9, 10. É satisfação, é fidelização, é break-even, é taxa de crescimento do mercado, etc, etc. Muito bem. E, portanto, é tudo muito importante. E aqui temos um problema. Se é tudo muito importante, então, se calhar, nada é importante. E então fiz uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é, está bem, é importante e mede? E as respostas vêm todas abaixo. Ou seja, o que era de 0 a 10 na primeira é agora 4, 5, 6 na segunda. Eu não mego-se tudo. Há coisas que meço muito menos, há coisas que nem sequer meço. E fica a pergunta, então se as coisas são importantes, porque é que elas depois na prática não se executam? Porque não tenho tempo, porque dá trabalho, porque não sei fazer, porque não tenho departamento. Há um sem número de razões que explicam o facto de não se medir. O livro tem outra ambição, que é fazer com que os gestores, independentemente do seu nível hierárquico na empresa, consigam perceber quais são os verdadeiros indicadores que dizem respeito à sua atividade, mas saber interligá-los com os outros departamentos. Faz muita confusão que um departamento de marketing que fez uma campanha promocional digital diga, nós fizemos o nosso trabalho porque tivemos não sei quantos likes, os clientes fizeram download das nossas propostas, tenho page views não sei do quê,
o time on site é muito alto e vem crescendo e por aí fora. E depois tenho o departamento comercial a dizer, nós fizemos não sei quantas calls, fizemos visitas ao cliente, revisitámos o cliente não sei quantas vezes. Ok? E depois tenho o CEO a perguntar, e vendas? E os euros? E a taxa de crescimento do mercado? E o cumprimento do objetivo da cota de mercado? E o que eu tenho aqui é, cada um está a falar da sua área de intervenção e numa lógica egocêntrica dizendo, eu fiz o meu trabalho, ele está feito, sem perceber que ele impacta nos demais. Ou seja, eu tenho aqui louros para distribuir para o departamento de marketing, para o departamento comercial, provavelmente para o pós-venda, está tudo a correr bem. E o CEO está com um drama pela frente, é que os números não foram cumpridos. E, portanto, se calhar todos deviam falar uma linguagem sobre as métricas que são mais adequadas para explicar um determinado negócio. Ok? E isso não é exclusivo do marketing ou das vendas, ou seja, de quem for, todos têm que compreender qual é aqui as 5, 6 métricas principais que podem explicar o êxito do negócio. Ok? E muitas vezes isso não acontece. Esse é um problema, porque significa que eu estou apenas a validar o meu trabalho e digo, eu fiz o meu trabalho, portanto, se algum mal ocorrer daqui para a frente, o mal não será do meu departamento, será do outro departamento. As coisas não são assim, o cliente não compreende que as coisas sejam assim. Como eu dizia anteriormente no exemplo, eu não compreendo que acho que o marketing e a promessa de valor de uma marca seja muito interessante, mas a experiência no ponto de venda seja péssima e a assistência técnica ainda seja pior. Para mim, a marca é exatamente a mesma. E não há louros para distribuir para uns e críticas a fazer a outros. Há críticas no total a fazer a todos. Na minha perspectiva, isso tem a ver com duas questões. Por um lado, a organização que eu estava um bocadinho a referir, a organização demasiado compartimentada, que principalmente as grandes empresas têm, em que a dada altura, podendo haver um plano estratégico e de negócios global da empresa, desejavelmente, mesmo que haja, e nas grandes empresas certamente há, o que acontece é que, no fim do dia, cada chefe de departamento acaba por ter a sua área de atuação e está muito mais preocupado em atingir os seus objetivos próprios, daquele grupo de trabalho que dirige, do que propriamente, mesmo que possa não estar totalmente em confluência com os objetivos globais da empresa. E isto é natural, quer dizer, nós quando estamos a gerir uma unidade, temos tendência em otimizar a nossa unidade. Daí a questão, enfim, que eu também já tenho levantado algumas vezes, que é, não sou eu, há muita gente há muitos anos a levantar, que é, será que não teríamos que ter uma nova organização processual da empresa, isto é baseada em mais organização de processos, porquê? Porque aí entra o papel do CEO. O que tu disseste é verdade, mas o CEO é que tem que desempatar, não é? O CEO é que tem que dizer assim, não, quer dizer, cada departamento tem os seus objetivos, ok, mas a empresa tem 1, 2, 3 indicadores que são os fundamentais e todos vocês devem contribuir para estes, não é? Certo. Pronto, que ainda levanta outra questão, quanto a mim, levanta outra questão que é exatamente por nem todos os chefes da empresa terem a sensibilidade ao marketing, se assim se quisermos, acabam por estar muito mais pressionados pela cotação da empresa e pela criação de resultados para dar dividendos do que propriamente uma perspectiva de marketing de médio e longo prazo. E há aqui uma guerra contínua, não é? Entre aspas, não é? Entre o profissional de marketing, mesmo que seja o CMO da empresa, que tem uma perspectiva de cliente de relação ao longo do tempo, ou quer ter, né? E acha que essa é a que conduz, não é, a maiores resultados, e às vezes o CEO não tem tanto essa sensibilidade que quer resultados imediatos, não é? Certo. Sim, isso é tudo verdade. Isso é tudo verdade e acontece em muitas organizações. Felizmente, há um conjunto alargado de empresas que está a esbater precisamente essas barreiras. Mas quando as métricas estão compartimentadas, o problema não é do gestor comercial ou do gestor de marketing. O problema é do tal CEO que estavas a falar, que definiu as regras do jogo. Eu não tenho a mínima dúvida que as métricas do futuro vão ser alteradas e que vamos ser responsáveis pelo êxito que não é apenas comercial ou não é apenas operacional do nosso trabalho. Olha, por exemplo, para um hotel. Um hotel, quando pede aos seus clientes a avaliação do grau de satisfação, ele fala compartimentado na parte da recepção, na parte da animação, na parte do food and beverage, na parte da limpeza dos quartos, etc. E o pocket money que é dado a cada um destes departamentos está dependente do grau de satisfação de cada um dos departamentos. Isto é dar voto ao cliente
no sentido de dizer está a gostar ou não está a gostar, e eu poder medir quem é que está a fazer bem ou a fazer menos bem. Isto é uma lógica válida. O que é que não é uma lógica válida? É, por exemplo, eu ter comprado um automóvel e o vendedor que me apareceu pela frente, que eu não sei se foi ele que contribuiu para eu comprar o automóvel, ou se eu já tinha a ideia de comprar aquela marca e aquele modelo e fui ao stand que estava mais perto de mim, mas enfim, pronto, ele recebeu a sua comissão de vendas, que é uma coisa que tem que se pensar no futuro, nos 5 anos a seguir, eu contente com a assistência técnica no automóvel, fui fazendo a revisão na marca constantemente. Ok? E passaram 5 anos e fiz 10 revisões na marca. E já gabei a marca a toda a gente. Já disse que eles são sensacionais, que fazem um trabalho sensacional. O senhor da oficina é simpaticíssimo e deixa-me sempre um carro, porque sabe que eu preciso de um carro quando lá deixo o carro naquele dia, etc, etc, etc. Muito bem. E o carro vem sempre lavadinho, eu nunca pedi para vir lavadinho, o carro vem sempre lavadinho, vem na fatura, mas eu faço de conta que não vejo, etc. Mas, enfim, corre tudo muito bem. Ao fim de 10 experiências, eu não tenho a mínima dúvida que vou recomprar um modelo parecido ou um modelo acima, vou ficar na marca. Quem é que recebe a comissão? Há aqui qualquer coisa que não está bem. Porque se quem recebe a comissão é quem não me apareceu durante um período de 5 anos, que eu nem sequer sei quem é, o problema não é dele. O problema é de quem definiu que as métricas do êxito comercial, que não há êxito comercial aqui nenhum, ou então o êxito comercial deve-se à marca como um todo, inclusivamente com o senhor da oficina ou com o departamento da oficina. Esse sim responsável por eu ter gerado um passa-palavra positivo dizendo que a marca é muito boa e que funciona muito bem. E depois o senhor da oficina pergunta, então, mas se eu não recebo, e se eu não tenho incentivo comercial nenhum, e se eu não sou premiado pela fidelização de clientes, para que é que eu preciso de fidelizar clientes? O que é que eu tenho a ver com isso? Felizmente, eu estou a falar de um setor de atividade que muito tem feito para alterar este modus faciandi que eu estou aqui a caracterizar, ok? Mas isto é um exemplo daquilo que não devia ser feito e que tem que ser feito no sentido de todos pensarem em cliente. Outro exemplo de uma empresa de telecomunicações que eu conheço bem e que trabalha o NPS. E trabalha o NPS, o Net Promoter Score, portanto, a avaliação do grau de satisfação de clientes na comparação com os demais, e fez do Net Promoter Score um dos seus principais KPIs do ano de 2020. E provavelmente será o principal KPI do ano 2021. Isto é muito meritório. É muito meritório, porque significa eu estou dependente da voz dos outros, neste caso dos clientes, para aferir se o principal KPI que eu designei para a minha atividade está a correr bem ou menos bem. E estamos a caminhar, de facto, no sentido de gerar valor para os stakeholders. Isso é muito relevante. Os clientes são muito importantes, mas os fornecedores são muito importantes, os colaboradores são muito importantes. Não esqueçamos isto. Nós estamos a viver uma transformação neste momento. Nós deixamos de viver exclusivamente para o Excel e para a demonstração de resultados porque vivemos para clientes. Clientes esses que eu não gosto de chamar consumidores, nem utilizadores, seja lá o que for. Gosto de chamar pessoas, ou gosto de chamar empresas que têm necessidades próprias. E eu tenho que introduzir cada vez mais esta componente da humanização da relação para otimizar os resultados. E o marketing do futuro terá necessariamente de passar por aí. Terá necessariamente de passar por tudo aquilo que falámos atrás. Do small data, da interação interdepartamental e de foco no cliente. Tudo isto é simples de dizer, é muito, muito difícil de aplicar. É tão fácil dizer que a minha empresa está orientada para cliente, mas é tão difícil pôr isto na prática. Porque isto significa eu deixar de olhar para o umbigo, deixar de me ver ao espelho e tentar ver-me de fora para dentro, como tu dizias e bem, pelos olhos do cliente. E se as coisas não estão a correr bem, não é o cliente que tem um problema, sou eu que tenho um problema e um desafio para resolver. E tenho que passar essa mensagem para dentro. Se essa mensagem para dentro tiver que alterar as métricas e os esquemas comissionais, por exemplo, de incentivo ao new business ou à fidelização, que seja, mas elas serão definidas de fora para dentro, sempre. Totalmente de acordo. Bem, Pedro, podíamos estar aqui a falar o resto do dia, ou podemos fazê-lo depois noutra ocasião. Muito obrigado
Muito obrigado pelo teu tempo, não é? Okay. E pelas tuas questões e, olha, felicidades até um dia. Tchau. Obrigado, Carlos. Um grande abraço. Conta Obrigado. comigo sempre que quiseres, está bem? Obrigado. Um abraço, obrigado.